Queridos irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, ele foi escrito para a própria igreja. O Evangelho de João, Jesus, no capítulo 15, ele está dando uma das instruções mais sérias do seu ministério para os seus discípulos. E ele vem falando da importância de estarmos ligados nele, da importância de estarmos conectados com ele, que é a videira verdadeira. Videira são pés de uva, e todos nós sabemos que toda videira ela é bem calçada, as suas raízes são bem firmadas e os seus ramos frutificam, mas se não forem podados, também não frutificam. Por isso que Jesus dá um grande exemplo, porque aonde ele vivia se colhia muita uva, se plantava muita uva, e ele usava de parábolas para poder ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. Quando se fala em parábolas, ele usava coisas simples do dia a dia, para que o povo viesse então, aleluia, receber o seu ensinamento com muito mais simplicidade e poder absorver o ensinamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for ler o capítulo de número 15, aleluia, do livro de João, e você for, aleluia, vendo essa passagem e a profundidade que o Deus Filho traz e a sua conexão com o Pai, isso aqui, irmãos, aleluia, mostra que sem Ele nós não somos nada. Se nós não estivermos ligados nele, nós não seríamos nada. E ele vem nos ensinando que ele é a videira verdadeira e que Deus é o lavrador. Imagine bem vocês, alguém que planta ali os pés de uvas e que cuida de uma plantação e que tira ali qualquer praga, que tira qualquer, aleluia, erva daninha, que tira, aleluia, qualquer impedimento que venha, aleluia, atrapalhar o crescimento e a produção daquelas uvas, aleluia, que estão ali os seus frutos. E Jesus dizendo: eu sou a videira, mas eu não sou qualquer videira, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Jesus como videira, aleluia, é dele que vem a nossa força, porque ele é a videira verdadeira. E a Bíblia diz, aleluia, que ele é, aleluia, o ramo, nós somos os ramos, aleluia, ele é a videira verdadeira. E ele diz: todo ramo em mim que não dá fruto, atira e a limpa, aleluia, aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. E ele vai nos explicar que essa limpeza, ela vem através da sua palavra. Ele diz: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela não somente alicerça a nossa fé em Deus, como também purifica o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós escondemos, guardamos a palavra de Deus no nosso coração, é para não pecar contra Deus, não pecar contra o Criador. E Jesus estava dizendo: todo ramo em mim que não dá fruto, ele atira e ele a limpa, para que dê mais fruto ainda. Aleluia! Quanto mais limpo de coração, mais fruto vai dar, mais coisas para Deus sinceramente vai fazer. É por isso que ele, nos seus ensinamentos, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quantos podem levantar a sua mão nesta noite e adorar o nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Eu sou a videira verdadeira, porque haveria tempo que surgiriam outras videiras, mas não seriam videiras verdadeiras. Há muitos aí dizendo que são o Cristo, e a Bíblia diz que enganarão a muitos, mas não são a videira verdadeira. A videira verdadeira
verdadeira é só Jesus. Aleluia. Quantos têm essa palavra? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, aleluia, a Bíblia diz: louvado seja Deus, se eu estiver em vós e vocês estiverem em mim, a vocês darão muitos frutos, mas sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Jesus nós não poderemos fazer nada. Nada e nada, porque, aleluia, não é, aleluia, através de incenso, não é através, aleluia, de reza, não é através, aleluia, de fé em Deus, não é através de coisas aleatórias, não é através da nossa sabedoria, não é através do nosso intelecto, não é através, aleluia, da sua riqueza, não é através da sua fama, não é através daquilo que nós achamos que é superior, mas é só através de Jesus, aleluia, que nós conseguiremos vencer. Ele diz: sem mim nada podeis fazer, aleluia, louvado seja Deus. Não adianta acharmos, aleluia, que existe outro método, porque não tem. Não adianta acharmos que existe outro jeitinho, porque não tem. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: na sua palavra estáis em mim e em vós, como a vara de não pode produzir frutos se não estiver na videira. Eu sou a videira, vocês os ramos, aleluia. Se estáis em mim e eu em vocês, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Mas se alguém, aleluia, não estiver em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Mas se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Quantos podem na glória o nome do Senhor Jesus? Quando o lavrador entrava, aleluia, para poder cuidar dos pés de uvas, ele podava os galhos secos, podava aqueles galhos que não davam fruto, podava aqueles galhos que estavam impedindo, aleluia, a plantação de crescer, a plantação de germinar, a plantação de frutificar. E aqueles ramos que eram podados pelo lavrador, eles tiravam esses ramos jogados no chão. É onde ele fala que os ramos seriam tirados e seriam lançados fora. E passavam-se os dias, esses ramos secavam. Depois pegavam esses ramos, levavam e colocavam fogo, e eles se queimavam. Assim, aleluia, Jesus está dizendo: daqueles que não querem Ele, daqueles que negam Ele, daqueles que não querem saber de Jesus, que acham que vivem uma vida bem longe do Criador, naquele dia Ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quantos irmãos nessa caminhada, na jornada, acham que podem viver uma vida longe da videira, mas não pode, porque a vida vem da videira, aleluia. Ele é a videira verdadeira, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer nessa noite, aleluia: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem produzido fruto aqui nessa noite, louvado seja Deus. João Batista diz: produzim os frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Aleluia. O que é fruto? Que fruto é as suas obras. Fruto é as suas obras. Ah, mas estou sendo apedrejado. Ninguém apedreja, irmãos, a árvore que não dá fruto. Vocês já viram aí alguém está apedrejando, aleluia, uma erva daninha? Já viu, aleluia, alguém está apedrejando, aleluia, um pé de pinheiro? Não. Geralmente eles apedrejam um pé de manga. Eles apedrejam, aleluia, um pé de fruta que dá fruto, um pé de jambo, porque o fruto
fruto. E assim nós pensamos, mas nós estou sendo apedrejado. Continue, porque você está dando fruto. Ninguém atira em árvore que não dá fruto, irmão. É por isso que Jesus disse, aleluia, oh glória a Deus, nisso é glorificado meu Pai. Quando você faz a obra dele, Deus é glorificado pelas suas obras. Oh aleluia, louvado seja Deus. Nisso é glorificado meu Pai, em que tem muito, muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quem tem permanecido aqui no amor dele, aleluia, glória a Deus. Quem tem permanecido no amor dele, e você tem permanecido, então permaneça dando fruto na obra do Senhor, aleluia. Ah, mas eu não sei o que fazer. Vai orar nesta noite, que Deus mostrará, aleluia, o que você deve fazer para poder frutificar na casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quem tem guardado os mandamentos dele aqui, levanta a sua mão nessa noite. Quem tem guardado os mandamentos do Senhor, aleluia. Quem tem guardado os seus mandamentos, porque assim como ele permanece no Pai, você permanece nele, através do amor que ele tem colocado em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta palavra traz um impacto na nossa vida, porque ele não quer que você para, mas está dizendo: permaneça no meu amor, permaneça no meu amor, permaneça no meu amor nessa noite. Louvado seja Deus. Tenho-vos dito isso para, aleluia, que a minha alegria esteja em vocês, aleluia, e a minha alegria seja completa. A alegria do Senhor, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você tem força esta noite, você é um crente alegre nessa noite, e não existe tempestade que vai trazer tristeza ao seu coração, porque o coração alegre, ele formoseia o rosto. Então dê um sorriso nesta noite, alegra sua alma no Criador, porque a Bíblia diz, aleluia, tenho ungido esta coisa para que a minha alegria esteja em vocês, aleluia, e a alegria de vocês seja completa, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Todo-Poderoso. O meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele diz: olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Por mais que você ame alguém, jamais conseguiremos amar como ele amou, porque diz que ele nos amou primeiro. Quando você pensa que amou ele já nos amou primeiro. Ali João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor dele é maior do que o amor de pai, é maior do que o amor de mãe, porque a vez que pode uma mãe esquecer do seu filho que lamenta, todavia eu, o Senhor teu Deus, jamais esquecerei de vocês. Porque o amor dele, aleluia, é ágape, é amor de pai, é amor incondicional, amor que não se pode medir nesta noite. Oh, glória a Deus! Quantos podem dar glória a Deus? Vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem serve a Jesus faz a vontade de Jesus. E isso não é apenas de lábio, porque, aleluia, Jesus numa certa feita disse: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está afastado de mim. É para falar e fazer, aleluia. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas registra que Jesus Cristo, ele não somente fazia, mas também ensinava. E Deus quer que isso se cumpra em nossa vida: fazer e ensinar e fazer, aleluia. Sabe o que é isso? É obra completa, aleluia. Esta
obra completa Ele quer que aconteça na vida dos teus servos. Oh, aleluia! Quem é amigo dele nessa noite, levanta sua mão nessa noite e dá glória ao nome de Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro amigo. Ele não é colega, ele é amigo. E a Bíblia diz que há amigo mais chegado do que um irmão, porque um amigo é algo muito mais profundo. E Jesus nos chama de amigo. Ele não de servo, mas amigo. Oh, aleluia, glória a Deus. Já não me chamarei servo, aleluia, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvindo meu Pai eu vos tenho feito a conhecer. Aleluia, não existe mistério, não existe dúvida, não existe, irmão, aleluia, nada que venha atrapalhar o seu conhecimento a respeito do Filho de Deus, porque tudo quanto ele ouviu do Pai, ele nos deu a conhecer. Quantos podem e acreditem nesta palavra? Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Ele nos deu a conhecer. Os discípulos de vez em quando faziam umas perguntas a ele e achava que não teriam resposta, mas o que ele dizia: o que eu faço agora não entenderás tu agora, mas entenderás depois. Mas entenderá depois, porque muitas coisas que ele disse depois se cumpriu e os discípulos viram, aleluia, as palavras de Jesus se cumprindo. Oh, aleluia! E ele disse: porque tudo que eu vi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele não nos escondeu nenhum segredo. Ele não nos escondeu nenhum segredo. Ele revelou a sua própria vida, desde o nascimento até a morte de cruz. Aleluia, ele nos mostrou o quanto que nos amava. A Bíblia diz, aleluia: não me escolheste vocês a mim, mas eu escolhi a vocês e nomeei vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedide a meu Pai, Ele vos conceda. Quantos creem nessa palavra? Jesus está dizendo: não foi vocês que escolheu a Ele, mas foi Ele que escolheu a vocês. Ele te escolheu, irmã, nessa noite. Não foi o homem que escolheu, foi Deus que te escolheu. Então levanta sua cabeça nesta noite e creia nessa palavra. Ele nos escolheu. Você faz parte desse exército de missionários da obra de Deus, para anunciar que nós, aleluia, vamos levar a palavra da videira verdadeira, levando vida aos ramos que estão mortos, aos ramos que estão secos, aos ramos que não dão fruto, aos ramos que estão, aleluia, separados da videira, para que eles venham ser podados pelo Pai que é o lavrador, e assim também possam frutificar, amando o seu próximo, amando a Deus e fazendo a sua vontade. Quantos creem nessa noite? Se você está ligado na videira que é o Senhor, levanta a sua mão, aleluia. Isto vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. A videira está aqui nessa noite. A videira está aqui nessa noite. Os ramos só têm vida se estiverem ligados na videira. Tira um galho dela para ver se nasce. Ela tem que produzir fruto, mas precisa estar ligados na videira. Se nós que somos ramos, que somos galho, estivermos ligados na videira, no tronco que é Jesus, Ele traz a força, aleluia, como o tronco que traz força da terra, e traz, aleluia, tudo para aquelas folhas e também os frutos. Assim também é aqueles que permanecem, que deixam o lavrador podar através da palavra, para que venhamos ser purificados e assim produzir mais
mais fruto. Mas se nós não estivermos na videira, seremos tirados, lançados fora e queimados no fogo. Quantos nessa noite está ligado na videira? Quem é ramo ligado aqui, levanta a mão. Que possamos frutificar, que possamos estar ligados na videira, que possamos dar fruto, aleluia, para a obra do Senhor, porque você não é um ramo morto, você é um ramo vivo que está sendo podado nesta noite pelo lavrador para poder dar frutos para a obra do Senhor. E possamos produzir frutos, irmão, na obra de Deus. Pregação do Evangelho é no louvor, é na evangelização, é no conselho. Isto é, dar fruto, e assim o reino de Deus vai se expandindo sobre a terra. Deus abençoe os amados irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Hoje damos. Aleluia. Glória a Deus. Glória.